O grande vilão de Poppy Playtime, o protótipo, ou também conhecido como Experimento 1006, ele é talvez a grande ameaça, o que está por trás de todas as coisas terríveis que têm acontecido com os brinquedos, pelo menos da Hora da Alegria até os eventos de Poppy Playtime. Ele também é uma grande vítima dessa situação, mas também o grande mal, o perigo, que acaba rondando por todos os capítulos e também causando um terrível mal para aqueles que estão dentro da Playtime Company. Pessoas, hoje é a história do 1006, se bem que a gente vai ter alguns detalhes que podem ser revelados no capítulo 6 de Poppy Playtime, mas isso aqui é mais para vocês saberem tudo que nós temos a respeito dele, para vocês não se perderem mais e ficarem completamente ligados quem é o protótipo e tudo que ele está fazendo e tudo que ele faz dentro da empresa. Como que ele surgiu, as suas origens e tudo mais, que agora nós temos mais respostas por conta do capítulo 5 de Poppy Playtime. Então, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo. Fique aí, senta, fica confortável, que muito provavelmente o vídeo vai ser gigantesco. E vem comigo aqui para a gente ver a história do protótipo, como que aconteceu tudo isso e da onde veio todas essas coisas que envolvem o Experimento 1006. Deixa o gostei também para dar uma força, comenta aí para dar uma força também para nós no canal e vamos então ver a história do protótipo, o Experimento 1006. Antes da gente ir definitivamente pro protótipo, a gente tem que falar algumas coisas antes, principalmente a respeito de um garotinho que se chama Ollie. Isso porque a gente não pode já chegar falando da Hora da Alegria, porque já é um pouco depois ainda da linha do tempo. A gente tem que voltar algum tempo antes para justamente falar desse garotinho e dizer que possivelmente no capítulo 3 até teria alguma coisa sobre ele. Isso porque, pessoas, a gente não sabe uma data certinha para quando o Ollie ele começou ou existiu, ou começou ali justamente na Playtime, como ele surgiu ou como ele veio. A gente não tem essa noção ainda, mas nós sabemos que pode ser entre a década de 70 a 80. Isso porque, pessoas, a Playcare, que é a grande creche que temos, os órfãos de Poppy Playtime, ela iniciou em 1976. Isso tá em referência ao Orientation Notebook, que é o livro de Poppy Playtime. Muito possivelmente eu vou ter que resumir esse livro em breve, trazendo todas as coisas que tem dentro desse livro, para a gente receber mais contexto, porque tem coisa naquele livro que é importante até hoje. Mas o que nós estamos pegando aqui é a iniciação, como começou a Playcare, da onde, como ela foi inaugurada, e nós sabemos que em 1976. Elliot Ludwig, junto com a Warren Bach Construction, que é do Sr. Silva, acabaram fazendo um recanto, um paraíso para crianças abandonadas no país inteiro. E nós temos que começar pela Playcare, porque nos arquivos que temos do capítulo 3 de Poppy Playtime, temos uma sala que seria do Ollie, um quarto, melhor dizendo, aonde o Ollie dormia e morava. Agora, pessoas, a gente entra meio que na dúvida, porque como é uma coisa que estava planejada para o capítulo 3, pode não ser que seja a origem dele, pode ser que realmente seja, sabe, algo do próprio Elliot, ou seja, uma outra criança, a gente não tem ainda tanta certeza ainda. Mas o ponto é, tinha realmente um plano para que tinha um quarto do Ollie dentro da Playcare. Pode ser que o próprio Elliot, depois de um tempo que a sua filha morreu, na década de 60, ele tenha adotado esse Ollie, e aí ele acabou fazendo um quarto junto com as outras crianças dentro da Playcare. Porque existe nos arquivos do jogo um quartinho para o Ollie, mas no jogo final não existe esse quarto. Então, nessa mesma época, na década de 70, começa o relacionamento de Elliot com o Ollie. Ao que tudo indica, é uma relação entre pai e filho. E também é o que nós entendemos em um dos áudios que existe agora no capítulo 5, parece que o Elliot tinha prometido para levar o Ollie para um lugar melhor. Esse tal Better Place pode ser justamente o lugar aonde o protótipo tenha levado os órfãos depois na Hora da Alegria. Tá certo que eu tô levando um pouco mais pra frente, mas é só pra explicar pra vocês que existe esse tal Better Place, que seria um lugar aonde seria melhor ainda do que a fábrica ou até do que a Playcare. Então, parece que o Ollie passou por algum tipo de problema nessa época. Não sabemos se foi realmente algum ataque, se foi alguma coisa que levou ele a ser um órfão, mas alguma coisa aconteceu
para que o Elliot tenha pego essa criança e levado para esse Better Place. Talvez justamente para a criança ter sido quebrada em algum momento, ter sido atacada, ou por ter algum membro quebrado, algum osso ou algo do tipo, dá a entender de que o Elliot tentou consertar o Wally, tentou fazer alguma coisa com alguma parte mecânica, com alguma coisa que tenha acontecido com essa criança. Pode ser por isso que o Wally tenha passado algum tipo de problema, ou tenha algum tipo de deficiência, ou ter sido atacado e ter tido algum osso, alguma coisa quebrada, que aí o Elliot decide levar então o Wally para fazer parte dos tais experimentos. Não é ainda Bigger Bodies, é pelo menos tentando reanimá-lo, revivê-lo ou tentar trazer ele de volta como se fosse uma ressurreição em alguma outra coisa. Você disse algo? Oliver? Se quiser conversar, estou aqui. Não vou fingir que entendo o que sente, mas... Sempre foi por causa dela. O que quer dizer? Não. Olhe... Nunca foi por minha causa. Nunca pelo lugar melhor. Era por ela. Você só sabe falar dela. Ah, meu garoto. Para. Você não pode me chamar assim. O Wally se foi. E eu sou só um teste. Um protótipo. Quando ela conseguir de volta, vai pegar um martelo igual a ele. Igual todos os outros. Nada vai fazer as coisas serem como antes, mas... nós podemos ser sua família. Se quiser. E se valer de algo, acho que você e ela se dariam muito bem. Quanto ao seu nome... bom, posso te chamar como quiser. Quando eu posso conhecê-la? Breve. Eu espero. Muito em breve. Mas o que aconteceu foi o completo oposto. Aqui pessoas não têm uma data certinha, pode ser justamente entre a década de 70 a 80. Mas nós temos um áudio agora no capítulo 5, mostrando que o Wally e o Elliot estavam juntos e até o Elliot já tinha feito o experimento no Wally. No caso aqui, o Wally, ele começou a perceber o porquê que ele foi utilizado para ser um experimento, ou para ser mais um dos testes que o Elliot conduzia nessa parte da empresa. O Wally, ele fica completamente frustrado de saber que era para ela, era pra Poppy. Agora também no capítulo 5 tem justamente uma carta do Leith Pierre fazendo uma referência a Poppy Ludwig. Nós já tivemos várias outras cartas também, tanto do diário da Poppy falando sobre o pai dela, temos a fita dela no capítulo 4 com saudades do próprio pai, mas ao que dá a entender, o diário da Poppy foi feito nos anos 60 e essa fita que nós vimos é justamente depois, talvez já na hora da alegria. Eu tô trazendo esses outros pontos mais pra frente pra vocês não ficarem tão confusos, porque ao que dá a entender, o Wally percebe que era sobre a Poppy. O que quer que o Wally tenha passado foi usado como uma desculpa para o Elliot fazer o experimento no Wally. Esse é o ponto que eu quero trazer. O que dá a entender que o Wally tenha passado por algo ruim, foi levado para esse Better Place, que possivelmente é os laboratórios, e também o lugar que tem depois os laboratórios que o próprio protótipo acabou criando. E aí o que é que tem acontecido com o Wally foi utilizado de desculpa, mas era para fazer o teste para a Poppy. E no caso, Elliot Ludwig consegue. Ele consegue reanimar e reviver uma criança. Essa ressurreição bizarra e científica foi feita nessa criança, e aí ela meio que nem se reconhece direito por conta de tudo que ela passou. Como ainda não tinha um corpo apropriado ou algo do tipo, e o Elliot nem estava pensando que isso daria certo, é daí que vem toda esta coisa de ser um protótipo, de ser algo de teste, o primeiro grande experimento que deu certo. Então o Wally até nem se reconhece mais como Wally, e ele acaba sendo se referido como o protótipo. O mais certo a chamar é que ele acaba se referenciando como o protótipo, e aí a partir de então o Wally acaba se transformando no tal protótipo. Ele é um teste para que o experimento da Poppy desse certo, visto agora que nós sabemos que o experimento 1007 é a Poppy.
que nem vocês perceberam no diálogo, é justamente falando sobre a Poppy e de como o experimento da Poppy poderia dar certo. Basicamente, o Wally foi a cobaia para que o experimento da Poppy, a ressurreição da própria filha, a Poppy Ludwig, pudesse acontecer bem sucedida. Então todo aquele negócio do Elliot tá procurando realmente reviver a filha, tentando fazer alguma coisa, pode ser e se encaixou bem aqui, ainda mais por conta da carta do Leith Pierre, descobrindo que a Poppy foi ressuscitada. Mas o que aconteceu também nesta época, na década de 80, é que o Elliot Ludwig foi encontrado morto, depois de ele ter feito o protótipo, depois dele ter feito justamente a Poppy, que é o 1006 e 1007 respectivamente. Nessa mesma época, ele conheceu o Harley Sawyer do programa Jovens Gênios e começou a falar, ou conversar algumas coisas com ele. Aí aconteceu do Elliot mandar o Harley Sawyer embora, e aí o Elliot Ludwig, ele meio que desaparece. Algo de ruim aconteceu com ele, e agora nós sabemos no capítulo 5 que ele morreu. Na verdade, ele foi encontrado morto pelo Leith Pierre. Não só pelo Leith, mas também pelos outros funcionários que até ficaram, sabe, nossa, o que deve ter acontecido com o velho, né? Até o Pierre fala, pô, encontrei o velho morto lá nos laboratórios mais embaixo. O que nós conseguimos entender é que o protótipo, o 1006, pode ter, num ataque de inveja, matado o Elliot Ludwig. Mas isso é só uma teoria, a gente não tem uma confirmação sobre o que aconteceu com o Elliot, mas pode ser que depois que a Poppy ressurgiu, porque o Leith ele acaba encontrando ela lá, pode ser que então o protótipo acabou atacando o Elliot Ludwig, visto que no próprio áudio já estavam, né, putos ali um com o outro, o Wally não gostando que ele não era o centro do que ele estava querendo ser feito, ou era uma coisa altruísta, tipo, poxa, ele vai me salvar, mas não, era sobre a Poppy. E aí quando ele consegue reviver a filha dele na forma da Poppy, é aí que o 1006 ataca e acaba matando o Elliot. Mas isso aqui é só uma teoria, não tem como confirmar. Pode ser por isso que aí justifica eles prenderem o protótipo e acabaram vendo que ele tem um segredo. Ele começa a aprender e tem uma habilidade super ultra mega especial. Que é então o 1006 foi contido em algum lugar e o Leith acabou encontrando a Poppy e vendo que esse tipo de coisa poderia dar certo. Só que aí, com a morte do Elliot Ludwig, eles acabaram pensando como que a gente vai dar continuidade neste milagre que acabou nascendo, que é reviver uma pessoa. O único talvez capaz e que trabalhou um pouco perto com o Elliot Ludwig foi o Dr. Harley Sawyer. Então eles recontratam o Harley Sawyer de volta para ele continuar agora com o projeto Bigger Bodies. E aí desde então o protótipo ele começa até a se chamar de protótipo e ele começa a perder a identidade de Wally e começar a falar com várias vozes diferentes que a gente até viu na fita do Harley Sawyer com o protótipo conversando com o outro. Pode ser nessa época que o Harley Sawyer começou a fazer os testes no 1006 para ver qual o grande segredo que ele tinha, e aí é a fita que nós encontramos no final do capítulo 3. Código de registro 24459. Em relação ao experimento 1006. O protótipo. Teimoso como é, e sempre silencioso com cada sessão que passa, ainda estou descobrindo novos dados de toda forma. A descoberta de hoje... Final de registro. Pronto para conversar agora, não é? Eu possuo... Um questionamento. Prossiga. Você... Sente alguma coisa? Essa pergunta se refere a quê, exatamente? Você nos cutuca. Nos bate. Você sente. Há um segredo dentro de você, 1006. Valioso além de qualquer medida. Eu corto e pressiono e queimo ele e chego mais perto a cada sessão. Então fale. Ou não. Lute ou desista. Não importa, eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Isso me anima. Obrigado. Você tá
Me agradecendo? Com certeza! Eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. O que nós sabemos agora é que em 1989 o protótipo conseguiu fugir do seu confinamento. E ele acaba indo para a Playcare e encontra uma outra criança que vai passar pelos experimentos do Bigger Bodies Initiative, que é justamente Theodore Gramble, ou também conhecido como Catnap. É aí então que tudo que o próprio 1006 passou, os testes que foram feitos entre ele e o Harley Sawyer, sabe, todas as coisas do Harley testando essa criança, vendo qual seria o grande segredo, e o próprio protótipo vendo o que eles estavam fazendo com outras crianças, porque antes do Catnap teve Arnaby, teve Pianossauro, teve Boxy Bull, teve vários outros que eles começaram a fazer. O protótipo ele então começa a fazer o plano dele da Hora da Alegria. E aí, em 1989, que ele vai lá na Playcare e começa a falar com o Theodore. É nessa hora praticamente que o Theodore começa a ter uma grande fixação, uma devoção ou até uma adoração ao 1006. Vendo que o protótipo conhece muita coisa da empresa e tentando já influenciar a criança a tomar cuidado com as coisas que vão acontecer, o 1006 dá instruções claras pro Theodore acabar pegando um dos Grab Packs com a mão verde para tentar escapar e fugir do orfanato. Justamente ele falou, cara, as crianças estão sendo levadas para fazer experimento lá embaixo, corre daí enquanto dá tempo. Só que aí, infelizmente, o Theodore acaba carregando demais aquela mãozinha verde e ele acaba tomando um grande choque. Com isso, o 1006 viu o que estava acontecendo e se sacrifica para salvar o Theodore, para tentar dar uma chance de fuga pro Theodore escapar daqueles terrores que estavam sendo feitos na Playtime. E aí então o 1006 é preso mais uma vez, mas vendo que talvez o garoto não ia conseguir ter nenhuma chance de fuga, ele acaba pegando o corpo do garoto antes dele ser pego e entrega no escritório do Thomas Clark, pro moleque ter pelo menos um tratamento ali, pro moleque não morrer eletrocutado ou algo do tipo. Mas aí o 1006 é capturado, mas pelo menos o Theodore ele fica a salvo. Pode ser, e o que dá a entender é que nessa bagunça toda, foi aí que o Leaf e os outros funcionários acabaram tomando conhecimento desse tal protótipo e o que estava acontecendo na parte de baixo, e aonde estaria então o Elliot Ludwig. Quando eles viram as partes mais embaixo e esse bicho que estava acontecendo lá nos laboratórios centrais, que aí descobriram o corpo do Elliot e viram que ele tinha morrido. E foi aí então que os funcionários tomaram o lugar da empresa, os outros que eram funcionários importantes, como Leaf Pierre, o Ed Emily Ritterman, Stella Graber e mais um outro nome. Só que aí, mesmo com tudo isso, eles acabaram continuando a Bigger Bodies. O 1006 foi preso e aí começou o Bigger Bodies do Catnap. Um ano depois, em 1990, Theodore Gramble já era o Catnap, e aí acabou acontecendo que teve um recondicionamento anos depois e tudo mais, mas aí é outra coisa, nós estamos falando do 1006. Mas só para vocês saberem aonde a gente tá em 1990. E aí nós temos a explicação em uma das fitas, que é justamente a fita do protótipo que temos no capítulo 2, que é justamente o Preston Willard trocando ideia falando a respeito de como que o 1006 conseguiu escapar. Código de registro 08502, relacionado a experimento 1006, o protótipo. Ué? Houve um chamado esta semana. Ele quase escapou do isolamento. O protótipo aparentemente desarmou o alarme do relógio digital do seu quarto, pegou a bateria e outros componentes e criou um emissor laser, o qual ele utilizou para desabilitar as câmeras de segurança do seu alojamento. Essas ações o deixaram 28,3 segundos sem monitoramento. Logo que a câmera voltou a funcionar, o quarto parecia vazio. Um dos especialistas adentrou o quarto para confirmar sua ausência. No entanto, ao abrir a porta, ela descobriu que o protótipo havia se escondido em um dos pontos cegos da câmera. O protótipo tentou escapar enquanto a porta estava aberta. No entanto, outro especialista se encarregou de trancar a porta pelo sistema remoto, apesar da sua colega ainda estar lá dentro. Sofremos uma baixa. O protótipo apresenta alto nível de inteligência, ultrapassando todos os outros objetos do nosso teste. Também apresenta alta disposição para atos violentos. Futuros tratamentos de supressão deverão ser implementados a fim de garantir o não desenvolvimento de tal comportamento. Experimento 1170 Huggy Wuggy continua como melhor resultado,
dado sua inteligência combinada com máxima obediência. Fim do registro. Aparentemente, em 1990, o protótipo conseguiu escapar mais uma vez, criando como se fosse um laser para destruir uma das câmeras e impedir que ela funcionasse. E aí, nessa fuga, o 1006 ele consegue ser logo capturado de novo. Então, a Bigger Bodies continua todo vapor e outras coisas começam a surgir, como a prisão. A prisão não foi o lugar que o protótipo ficou, mas aconteceu nos outros anos que o próprio Ed toma conta para que seja feita, e também os outros funcionários continuaram seus trabalhos. O que aconteceu agora é que, aparentemente, o protótipo foi levado para os laboratórios, e aí, então, foi que ele conheceu um cara chamado Preston Willard. Preston Willard, que também já tinha feito vários documentos e também estava envolvido diretamente nos relatórios do 1006, esse cara acaba trocando muita ideia com o protótipo, conversando, falando sobre as coisas, e o Preston Willard começa a ter uma coisa do tipo, um arrependimento. Talvez ele comece a mudar de ideia sobre o que eles estão fazendo dentro da empresa. Ainda mais que por volta desse tempo também aconteceu o experimento do Harley Sawyer. Em março de 94, ao que tudo indica, por conta do Harley Sawyer ser um cara completamente imprevisível e também imparável, e eu até diria meio narcisista, egocêntrico e que não respeita ninguém e não toma as ordens de ninguém, acabaram então fazendo um experimento com o próprio doutor. E aí tudo começou a ser passado para um cara chamado Bruno White, que era o braço direito do Harley Sawyer. Pode ser daí que o Preston Willard começou a perceber que os caras podem fazer o que eles bem entender com qualquer um. Se até o grande chefe científico Harley Sawyer virou um experimento, quem dirá os outros? Mas eu acho que não foi só por conta do Harley Sawyer, foi justamente o protótipo usando a mesma coisa que ele falou com o Theodore, tentando usar um pouco do tipo, as crianças estão sendo feitas de experimento, olha as coisas que vocês estão fazendo, eu também era uma criança e olha o que eu me tornei. Não dá pra saber o que foi conversado, como foi conversado, mas o que nós sabemos é que aconteceu, que o Preston Willard e aparentemente outras pessoas da equipe que ainda não foram reveladas colaboraram com os planos do protótipo. O plano do protótipo era justamente fazer a Hora da Alegria. E nesse meio tempo, da mesma forma que ele conseguiu fazer com o Catnap, de falar com ele, trocar ideia e tudo mais, outros brinquedos também souberam do que iria acontecer no dia 8 de agosto de 95. A própria Pop, que também já existia nessa época, também foi avisada sobre a tal Hora da Alegria, que eles seriam libertados e aí sim poderiam tomar conta das suas próprias vidas. Não dá pra saber se foi falado toda a informação completa ou se o protótipo mentiu para um brinquedo ou outro, mas que todos os brinquedos aparentemente sabiam do plano. Isso eles sabiam, porque nós vimos até na própria fita que as professoras das The Light sabiam, Boxy Boo sabia, Catnap, Huggy Wuggy e vários outros que também viram a Hora da Alegria acontecer, também sabiam do que estava rolando. Mas o que dá a entender é que os funcionários ajudaram e o Preston Willard, nesse meio tempo, começa a ser influenciado para ajudar o protótipo. É aí então que no dia 8 de agosto de 95, acontece a Hora da Alegria. Os brinquedos saem, matam inocentes, culpados, um massacre completo. Só que aí alguns brinquedos não concordam com isso. E aí acontecem algumas coisas bem estranhas, onde o protótipo começa a ser o novo governante, ou quem vai agora comandar a empresa toda. Alguns brinquedos não concordam com isso, pois acham que eles têm que sair da empresa e ir embora, mas o protótipo até fala que é muito arriscado. Isso aí foi revelado na fita da Pop no capítulo 4, falando que seria muito complicado eles fugirem, e até o Dewey fala que ele poderia fugir lá no capítulo 4, mas ele decidiu ficar para proteger os amigos dele. Isso porque o protótipo, ele não parou de fazer os experimentos e ele não matou o Dr. Harley Sawyer. O que pode ter gerado mais ainda dúvidas do que o protótipo queria tanto, ainda mais porque poderiam pegar esses experimentos e outros cientistas tentarem estudar, enfim, a galera descobriu o que estava acontecendo lá
E aí, a tal liberdade que eles tanto queriam seria uma nova prisão, mas em outro lugar. E aí também a galera ficou, poxa, mas a gente não pode fugir e não pode ficar porque o protótipo vai matar todo mundo, porque o protótipo continuou fazendo experimentos agora com outros brinquedos pequenos. O que aí outros brinquedos não concordaram, falaram, poxa, não é pra isso acontecer, a gente tem que viver, mas vamos viver em paz. Mas não pro protótipo, o protótipo queria continuar os testes e o Harley Sawyer também estava sendo utilizado para descobrir esse tal segredo que o 1006 tem. Suas sugestões. Broadway, produzir os resultados que busco. Eu cometi um erro ao permitir que vivesse. Claro que não. Só precisamos de mais tempo para aperfeiçoar o... Tempo? Tempo é precisamente o que não temos. Então sugiro que encontre mais tempo. Isso ou me dê acesso ao laboratório. Ao menos com nós dois juntos. Isso está fora de... Questão. Você fica parado aí. Tudo bem. Mas você não tem equipe nem praticamente nenhuma cobaia. E minhas condições ideais. Mesmo com este lugar plenamente operacional, estávamos batendo as cabeças neste ponto. Você não pode esperar resolver tão rápido sozinho. A situação exige que seja feito logo. Estou apenas dizendo os fatos. E o fato é que precisamos de mais tempo, ou não irá funcionar. Aqui em cima, eu só posso ser reativo. Então, de que você serve? Você sabe que ainda sou sua melhor chance de descobrir este segredo. Se não fosse, você já teria me matado. Uma bela observação. Sim, você me provou ser útil. Pense em mais opções. Tentarei outra vez. Certamente. Mas... Se estiver enrolando, o pior lembre-se que sua utilidade... é o único motivo para não ser desmanchado em carne ou em partes extras. Então acabou ocorrendo uma divisão entre os brinquedos, tanto que tem até fitas no capítulo 5 mostrando o protótipo fazendo isso, tentando convencer a Pop. Aí estão vocês, escondido no seu quarto, tentando fugir Escapar. da rebelião que você começou. Eu não posso. Não posso ser quem eles precisam. Eu não. Nunca. Traz alegria. Mas eu. Te assustou. Você fugiu! Que nem criança. Protótipo. Para com isso. Por favor. Você queria algo melhor. Se não deixar os órfãos partirem, não vai conseguir. Não consegue perceber? Mesmo que me mate, vai lutar com os outros por anos. Por favor, só os deixe ir e ninguém mais terá que morrer depois de nós. Por favor. Tudo morre, Pop. Tudo menos você recusa a verdade. Recusa a realidade. Seus órfãos jamais serão limpos. Caso contrário, você não terá. Infinito será sua. De você enxergar. Protótipo! Por favor! E tem até outros brinquedos que nem o Giblet que ficaram meio assim, meio receosos de fazer isso com os seres humanos. Teve até gente que foi morta ou pega
e acabou sendo utilizada de comida que não tinha nada a ver com os experimentos e nem sabia o que estava acontecendo. Por exemplo, a galera da expedição, a galera do armazém, que eram só responsáveis pelo transporte dos brinquedos e que não tinham nada a ver com o que aconteceu nos laboratórios. Talvez eles nem sabiam o que rolavam lá dentro. Mesmo assim, todo mundo acabou morrendo. Depois da Hora da Alegria, também aconteceu outras coisas. Não só essa discussão entre os brinquedos, mas também Preston Willard e Jessica Newman, que acabaram até tendo uma discussão e as fitas deles são importantes para falar a respeito de que outros funcionários ajudaram o protótipo a fazer a Hora da Alegria. O diretor, justamente da prisão, passa o acesso administrativo pro Harley Sawyer. E a Pop, em algum momento, é capturada e colocada na caixa. E aí, então, passa-se 10 anos dentro dessas coisas que aconteceram, onde o protótipo e o Harley Sawyer acabaram fazendo mais coisas e outros experimentos até tentar chegar no segredo que o 1006 tem. Pode ser que aí nesse tempo o 1006 acabou melhorando suas habilidades, fazendo suas melhorias, e que nem nós vimos agora em 2005, que são os eventos do jogo, onde nosso protagonista vai lá e acaba descobrindo tudo o que tá acontecendo. É agora, por exemplo, em 2005, que nós vemos as fitas do protótipo, salvamos a Pop no capítulo 1, e aí ela começa a falar a respeito dessa criatura bizarra que existe dentro da empresa. No capítulo 2, quando ela é capturada pela Mommy Longlegs, que ela começa a explicar isso, e a gente enfrenta a Mommy Longlegs e acaba destruindo ela. Ela até fala algumas coisas sobre o protótipo também. Aê! Vamos ver! O que você fez? Ele me transformará em forte dele! Você não pode fazer isso comigo! A mão do ruim! A mão do 1006, ai! E depois até aparece a mão do protótipo ali e pega o restante dela. E é então que no capítulo 3 nós somos finalmente apresentados a um personagem chamado Oli. Até então no capítulo 3 não tínhamos nenhuma ideia que o Oli era o protótipo. E até então o que nós entendemos, que tem até as fitas no capítulo 4, Oli e Pop eram amigos. A Pop não fazia a mínima ideia do que tinha acontecido ou de que tinha rolado alguma coisa com o pai dela. Talvez o próprio protótipo tenha matado o pai dela e ter feito, tipo, nossa, ele morreu aqui, eu não sei o que aconteceu. E aí Oli e Pop meio que viraram amigos por conta de ver a morte do pai dela. E aí também ela passou por outros testes, ela também foi pega justamente nos experimentos na hora que o Elliot morreu. E aí o Harley Sawyer foi também estudar a própria Pop, que nem tem justamente o diálogo deles no capítulo 4, trocando ideia, que eu vou colocar aqui pra vocês. Pop, você está aí? Sim. Sim, eu tô aqui. Quando você não respondeu, eu... digo... Tá se sentindo bem? Eu tô bem. Sério. Os homens maus te machucaram? Não tem mais nada que possam fazer pra me machucar. Nada mais do que já fizeram comigo. Tem alguma coisa te incomodando, Pop? Você quer conversar sobre isso comigo? Não preciso de nada hoje. Olhe, eu só quero dormir. Acho que tem coisa aí. Algo que você não quer me falar. Não tem. Eu sei o que tá fazendo, Pop. Esse jeito de falar. Não vai pensando que eu vou engolir isso. Me conta logo o que está sentindo. Por favor, pode falar comigo sem medo. Falar? Falar? Você quer que eu fale? Sim, eu... Que falar vai adiantar de quê? Falar com você vai fazê-los parar? Não, só... Tô apavorada. Olhe, é isso que você quer ouvir? Tô com medo, tô com raiva e... eu não sei mais o que fazer. Os homens maus não dizem o que querem. Nem escutam
escutam. Eles não ligam pro quanto me machucam. São semanas e mais semanas pegando coisas e colocando de volta e tirando mais coisas e colocando de volta. De novo e de novo e de novo. Nada nunca fica melhor. E nada nunca vai melhorar. Mas sabe o que me assusta mais do que tudo, Holly? Me dá medo que cada vez que eles fazem isso, cada vez que eles me estripam, eu sinto menos. Menos! Eu odeio eles. Eu odeio ele. E eu odeio... Não sou mais nada, Ollie. Ninguém. Sou uma coisa. E nada que façam vai me machucar mais do que isso. Pra mim, você não é nada. Você é a Pop. E falando com você desse jeito, eu sei que isso não melhora nada do que eles fazem. Não dá. Mas me faz sentir que parte de mim ainda tá aqui. Não importa o quanto tentem me diminuir. E pensando nessas coisas, no que eles vão fazer, significa que me mataram o Ollie. Estou aqui, Pop. Pra você, estarei sempre aqui. Voltando ao capítulo 3 e 4, a gente não tinha ainda muita noção de que o Ollie era o protótipo. Só no final do capítulo 4, que aí temos o plot twist que o Ollie é o protótipo e tava atrás da gente esse tempo todo, manipulando a Pop, manipulando tudo pra acontecer da forma do plano dele. No capítulo 3, a gente conhece o Catnap e também até vimos que o Catnap tenha visto o 1006. Ele faz até um altar a respeito do protótipo para fazer uma grande homenagem, sabendo que o protótipo tinha salvo a vida dele quando ele era ainda uma criança. Depois de ser Catnap, isso só se transformou em devoção e também total lealdade. A gente acaba enfrentando também o Catnap e aí a gente vê que o 1006 vai lá e pega o Catnap, e aí aquilo que a Momi falou acaba acontecendo. Ele acaba pegando um pedaço dela e colocando no próprio 1006, enxertando no seu corpo, e o Catnap também acaba sendo utilizado, pego ali, sabe, onde ele soltava aquele gás, e agora também tá embutido no 1006, no modelo que tá totalmente completo dele, que a gente viu no capítulo 5. Ele acaba pegando até um braço do Hug e o braço da Kissy, que foram jogados também pra fora, né, foram cortados de tantos danos que eles acabaram passando. Da gente ter derrubado, né, o Huggy Wuggy lá de cima, e também a Kissy Missy que tentou nos salvar e o braço dela rasga no capítulo 4. E no capítulo 4 já contei alguns detalhes do que aconteceram na parte que encaixa aqui da história, então não tem muita coisa no final, a não ser que temos o plot twist do Ollie se revelando pra nós como sendo o protótipo. E aí nós vimos a própria Pop saindo correndo, totalmente com medo do protótipo, de não querer voltar pra caixa, ou de não querer voltar pra tal casa, ou Better Place, que o 1006 existe, e também fala que estava preparando para todos os órfãos. Tudo que a Pop queria era se os órfãos estavam bem, e sabendo como o 1006 age, talvez isso não é mais uma realidade. Talvez ele realmente utilizou esses órfãos e fez coisas com eles. Transformou em experimentos, em mais testes, ou até viraram comida, justamente porque os brinquedos ficavam passando fome, e naturalmente que os restos e a parte descartada eram utilizados para os brinquedos que estavam ali embaixo. E agora no capítulo 5 nós descobrimos mais algumas coisas. Teve justamente a história da senhorita Grace, que também fazia o recondicionamento das crianças para serem transformadas nos Bigger Bodies, e aí, depois da Hora da Alegria, essa funcionária acabou sendo colocada na Lily Love Braids. Muito possivelmente quem fez isso foi o próprio 1006. O próprio protótipo também estava mostrando seus experimentos e testes que ele estava fazendo. Nós vemos vários documentos que ele começou a fazer de 95 a 2005, com várias outras coisas que ele fazia com os Wrong Side Ultimals e outros brinquedos que estavam ali embaixo. A Lily, ela teria esse sofrimento eterno, ou pelo menos agora sendo transformada em brinquedo, por conta das coisas horríveis que ela fez com as crianças de serem recondicionadas. Praticamente uma lavagem cerebral.
O 1006, sabendo disso, também transforma, né, a Lily nesse brinquedo, mas ela seria completamente afastada e isolada das outras crianças e até dos outros brinquedos. E é então justamente na sala de chá da Lily Lovebraids que temos a revelação do rosto do protótipo. Finalmente nós vimos o rosto dele e o quão bizarro ele é, com todas as partes enxertadas de outros brinquedos e todas as coisas que ele conseguiu descobrir e garimpar e acabou colocando no seu próprio corpo. Depois de uma fuga frenética com a Lily Lovebraids, a gente acaba escapando dela, nós vamos para a parte da Data Center, pois a história do capítulo 5 é basicamente que eles estão tentando derrubar o protótipo, mas querem conseguir a fórmula de negação, o composto de negação, para que o gel de pop não faça efeito mais no 1006. Porque o 1006 ele acabou injetando tanto esse gel de pop que ele ficou praticamente imortal. Ficou tipo, se você passar uma navalha nele, ele vai se regenerar. Então eles precisam fazer esse composto para impedir que essa regeneração aconteça. E aí então, esse gel de pop foi utilizado pelos cientistas para fazer a liga dos brinquedos poderem funcionar. As partes, sabe, dos ossos sintéticos e os brinquedos serem preenchidos dentro da Bigger Bodies. E também tudo o que aconteceu do próprio 1006 poder se regenerar e utilizar isso a proveito próprio. A gente precisa desse composto de negação para que isso pare, para que eles consigam fazer com que o 1006 fique vulnerável. Só que, é claro, o 1006, né, impede a gente de chegar lá, ele acaba matando a Kissy e o Hug no meio do caminho, e aí a gente vai e consegue chegar depois no Data Center, depois de enfrentar um monte de coisa. Mas, é claro, ele vai e bate na gente e joga no gel de pop. Talvez acreditando que a gente não fosse voltar à vida ou não fosse funcionar, mas ele consegue capturar a Pop e a gente vai pro Data Center tentar pegar a fórmula de negação. Então é isso, pessoas. Agora tudo continua no capítulo 6 de Pop Playtime. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve e ativa o sino. Tamo junto. Muito obrigado por tudo. Eu me despeço de vocês e até a próxima.